Então, eu faço. Pode começar? Beleza, beleza. Pode. Senhor Jesus, mestre amigo, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em seu nome, para o nosso estudo do Evangelho. E assim, Senhor, lhe pedimos que nos dê entendimento, compreensão do que estamos estudando e que, principalmente, possamos aplicar no nosso dia a dia e assim, aos poucos, Senhor, dentro também do nosso entendimento, chegar a um homem melhor, a um homem de bem. Mas também, Senhor, como eternos pedimos pelas famílias, Senhor, pelos doentes, pelo pessoal que está na linha de frente desse vírus, mas pedimos também pelos nossos dirigentes, nesse tempo tão difícil, onde muitos estão sem trabalhar, faltando até mesmo pão para a mesa de cada um. Seja o Senhor neste momento, como sabemos que sempre é, misericordioso com a gente. Somos ainda tão infantis e muitas das vezes não temos um entendimento real da necessidade e da beleza do que está acontecendo. Porque como humanos, lembramos de corpos, lembramos de pessoas que estão sem os seus entes queridos, mas sabemos também que por trás de tudo isso, Senhor, está às suas mãos. E nada que acontece sem o seu consentimento. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Tá, vamos lá. A gente está no item 7 do capítulo 6, né? Isso. Então, vamos lá. Todo mundo aí preparado? Sim. Então, vamos lá. Sou, de novo aí, né? Primeira pessoa. Primeira pessoa. É. E aí vê bem, quando ele fala um sou desse aqui, o médium já está chorando. Chorando, chorando, chorando sem parar. O grande médico das almas. E venho trazer o remédio que vos há de curar. Agora imagina ele dizendo essa frase aqui, né? Pelo grau de amor e compaixão que ele tem. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Percebe? São os meus filhos prediletos, os fracos, sofredores e os enfermos. Os maus, os que ainda estão no gozo do bem terreno, são filhos, mas não são prediletos ainda. Estão atrás desses. Esses estão... sofredores, né, João, são aqueles que não estão revoltados, né, que não estão blasfemando nem nada, né? Estão cumprindo, estão ressarcindo os débitos, né? Com abnegação, né? Eu venho salvá-los. Os outros vão ficar para depois. Aí imagine essa frase aqui. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. É a mesma frase que ele falou, né? Volta lá no item 1. Certo? Repete exatamente o que ele havia dito. Né? Exatamente ele fala o trecho de Mateus 11, versículo 28, né? Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente
para dá-las. O mundo não vai nos ajudar, né, a ter força para trilhar o caminho. O mundo não vai nos consolar. Está vendo aí o que sofrem as pessoas, mesmo aquelas que eram muito admiradas, que o mundo parece um mundo antigo ainda, com relação à moral. E quem estava lá no alto, assim como Jó e como Saulo, estão lá embaixo. Do máximo, vão ao mínimo. Né? Prova significativa para a pessoa, vai dar um salto moral em função da dificuldade vivida. O mundo não é capaz de consolar. Não é nem a aquisição de bens materiais e nem as pessoas. A não ser raríssimas, né? A não ser raríssimas pessoas. E a pessoa com dor vai ter que procurar uma casa espírita onde tem uma pessoa com um nível tal que possa oferecer consolo e força. Mas é raro no mundo, muito raro. O mundo não dá isso. Deus dirige um supremo apelo. Olha isso. Então, ele é o Senhor dos universos. E para nós, ele dirige um apelo supremo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade. O que é a impiedade? Falta de amor. Hum? Falta de amor, né? É. O desrespeito às coisas religiosas, né? Que a mentira, que o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. A impiedade, a mentira, o erro, desviou da rota, desviou. Quem desvia da rota cai, como não foi na mensagem 5, né? Cai nos desvios ásperos da impiedade. E a incredulidade. Não, esse negócio de vida futura não existe, porque Jesus foi só um bobão qualquer. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Aí a energia nossa vai lá para baixo. Né? E até o perispírito fica muitíssimo adoentado. Quais foram as causas? Impiedade, mentira, erro e falta de crença. Né? Beleza? Suga o vosso mais puro sangue. Vocês sabiam, por exemplo, que a força nossa, a energia nossa, ela não é uma coisa assim única. Ah, você está vivo, você está morto. Não. Mesmo estando morto, desencarnados, a energia dos espíritos é diferente. Sabiam disso? Alguém com pouca energia é um perispírito de pouco brilho, de pouca luz. A energia dele é baixa, como uma lâmpada fraquinha de luminária. Agora, um espírito mais evoluído, ele tem mais energia, sabiam disso? É uma LED, é uma lâmpada LED. Ele é um sol. Sai de uma lâmpadazinha, com bem pouquinha luz e pouca vivacidade. E o espírito muito elevado, ele é um sol de vivacidade. Ele nunca tem desânimo. Mas, se a gente pode fazer a escala contrária, indo para baixo, a pessoa pode
depreciar o perispírito inteirinho, a ponto dele estragar o perispírito, apodrecer e virar um ovoide. Ou seja, chegou no nível de energia nulo. De onde veio tudo isso? Onde você destruiu o seu perispírito? Está em piedade. Verdade. Quer dizer, Piedade, você- credulidade. você não respeita a religião. Mentiroso, do erro, da incredulidade. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Deixa de exercer a impiedade, mesmo que no mais mínimo grau. Amai e orai. Sede dóceis. Quer dizer, você não pode ser revoltado, né? Não pode agir em algum grau de desespero. Tem que ouvir os espíritos do Senhor. Sede dóceis aos espíritos do Senhor. Invocai-o. Invocai-o quem? Deus. Deus, Senhor. Do fundo dos corações. Não pode ser uma invocação de boca para fora, né? Uma oração repetitiva, né, João? Não pode ser uma oração repetitiva, da qual o coração não participe. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir. Vê? O que ele vem fazer? Quem é o Filho bem-amado? Jesus. Jesus. Ele enviará Jesus. E ele vem fazer o que, Jesus? Nos instruir com boas palavras. Instruir. Ele não vem nos substituir, não vem nos obrigar. Ele vem dar uma instrução. E dizer estas boas palavras. Aí ele chega. Sabe tudo da nossa vida, sabe mais do que aquilo que nós precisamos, ele sabe. E ele vai dizer essas palavras aqui. Quais? Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. Por que ele já não dá a cura para nós? Porque depende também do nosso arrependimento, da nossa vontade, da nossa... Porque uma vez você falou que nem os espíritos, eles chegam até nós sem que a gente não queira. Eles sempre respeitam a nossa vontade também, né, João? E é isso que às vezes acontece. Às vezes as pessoas estão tão terrena, estão tão terra a terra aqui, que não conseguem sentir nem ouvir, né, o que a espiritualidade amiga fala, ouvir Deus no silêncio da alma, né? Porque às vezes a gente ouve Deus no silêncio da alma. Se a alma da gente não tiver serenada, às vezes até os espíritos sopram coisas boas no nosso ouvido e a gente não consegue perceber, não consegue escutar. Exato. Ele vem humilde, ele sabe o que a gente mais necessita, mas é a gente que tem que dizer para que a gente firme que realmente a gente quer aquilo. Ele é humilde, não é como a gente, né? Mas lembra quando ele chegou para aquele cego, ele falou: "O que quereis que eu faça?" Ele não chega assim: "Ô cego, senta aí, eu vou te dar um passo para curar a tua cegueira." Ele não vai falar uma coisa dessa. Ele não tem eu que vou te curar, ele não tem o nosso orgulho. Vem uma pessoa um pouco simples na casa espírita, peraí, já eu vou te dar a cesta básica. Não, eu só vim ouvir a palestra. Fica com a cara no chão, porque não sabe nem o que a pessoa quer, já chega... Não, senta aí, eu vou te dar um passe. Pelo amor de Deus. Você nem ouviu a pessoa. Não dá. Nós temos que dizer o que queremos para firmarmos um desenvolvimento intelectual na direção correta. Ele não vai sabendo que a gente mais precisa, mesmo assim ele não nos forçará.
porque ele quer clarear nossa mente. Porque a gente é luta de sombra e luz. Tem que manifestar vontade de seguir na luz. Então, ele não vem fazendo tudo sem que seja pedido. A humildade dele é maior que a nossa, apesar de ser muito mais sábio, mais amoroso. Então, vamos lá. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Lembra da mensagem anterior? A força e a consolação não estão no mundo. Não. Né? Não são os bens materiais e não são as pessoas que elas nos criticam. Mesmo aquelas que foram muito elogiadas agora estão jogadas às traças. No monturo de João, lixo, como Jó. João, a Ana pediu para avisar que ela teve que sair porque a dona Ana Lúcia está dando. Ela tem que trabalhar lá, né? Não, e ela fica falando um monte de coisa, ela ainda está no hospital, né? Uhum. Aí a Ana diz que ela fica falando, diz que ela está completamente perdida, João. Diz que no outro dia mesmo, diz que ela ficou olhando o pé, aí a Ana chegou com ela e disse assim, o que é, mãe, seu pé está doendo? Ela, que pé? Ela disse, o seu. Ela, esse pé não é meu? Aí, Eu né? acho que a Ana está lá no hospital com ela. A Ana estava lá no Tá, hospital, estava tentando assistir a aula do hospital. então. Mas ela disse que agora ela não pôde, ela teve que sair, porque ela Ela vai ajudar lá, né? vai ajudar. Então, Deus consola e dá força aos humildes, aos aflitos que a pedem, Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. Vê que coisa? Não é igual o ministro Sanzio falou? É, Milênios andando em região de trevas, nunca encontrou uma alma que não tivesse sendo amparada, né? é. O devotamento... Hã? Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. O devotamento e a abnegação. O que é o devotamento? É você aceitar, né, ali, você ter aquela coisa de falar com Jesus, com Deus, pedir da espiritualidade, ter aquela consciência, né, Devotamento está mais ligado assim ao trabalho, que a gente faça as coisas de uma forma dedicada. Não pode ir por ir. Não pode fazer por fazer. Tem que se fazer com dedicação. O devotamento é um compromisso fiel, né, João? Compromisso fiel. Dedicado ali, fazendo no máximo possível. Então, olha o que ele vai falar aqui. Essas são talvez, não sei, as coisas mais importantes para nós. Essa frase dele aqui, tão curta, é talvez a coisa mais importante. Tão importante esse trecho quanto a mensagem do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é essa aqui. O devotamento, quer dizer, a dedicação quando você fizer os trabalhos, né? Para auxílio ao próximo. E a abnegação, o que é isso? Abnegar a sua vida própria e ter devotamento pelo aquilo que você abraçou, pelo amor, pela causa que você está cumprindo. Abnegação é renúncia à própria vontade. Renúncia. Renunciar à própria vontade. Desapegar-se dos seus próprios interesses. Então, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensino profundo. Tá, então tá. Se eu for extremamente devotado todos os dias, quer dizer, eu me dedicar naquele trabalho que eu devo realizar. Se eu for abnegado, às vezes vem o homem velho dentro de mim
e traz as suas vontades. E eu renuncio essas vontades a todo instante. Isso é uma oração contínua. E nessa forma de viver, com dedicação, com devotamento, com abnegação, renunciando ao homem velho quando vem falar dentro de mim, encerra um ensino profundo. Qual? Esse aqui, ó. A sabedoria humana, toda a sabedoria que a gente possa ter, reside nessas duas palavras. Quer ser sábio na terra? Seja devotado, dedicado. Seja abnegado, renuncie suas próprias vontades. Toda a sabedoria está nessas palavras, devotamento e abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Então, imagina o quanto que a gente tem que se dedicar e renunciar a si mesmo, porque toda a sabedoria está aí. E quer que todos os que sofram compreendam essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, clamarem contra os sofrimentos morais, que são o quinhão neste mundo, né? E são a cota, a parcela dos frutos de vidas anteriores. É o fruto plantado, mas, digamos assim, a vivência desse fruto de dor vai recuperar a própria planta, que somos nós, né? Paremos de clamar contra as dores. Aí todo mundo sabe onde vai parar os que estão revoltados contra a disciplina, os que estão revoltados contra o ensino de Jesus, né? Os ensinos revoltados contra os seus próprios sofrimentos, desejando fugir dos ensinos, acaba caindo no ensino mais severo, né? Acaba caindo no ensino mais severo. Leia o livro No Mundo Maior. O que é a loucura? Um dos últimos capítulos do livro. Loucura se origina da revolta contra a disciplina, da revolta contra o sofrimento, da fuga do ensino, mas cai no ensino mais severo. Porque ele chega então no hospital psiquiátrico aqui da Terra, tem uma mulher que ela se acha, está no século XX, ela acha que ela é uma duquesa do período imperial. E ela tinha sido mesmo. Mas vivendo no século XX como a vida anterior. O André Luiz quer auxiliá-la porque ele fica com compaixão. O Calderaro diz assim, a gente não tem tempo não. Qualquer coisa que você faça agora não vai dar resultado. O nosso trabalho com esse pessoal aqui vai demorar muito tempo. Como eles começaram a cair? Na revolta. Tem outra que ela vai ser, o marido quer vê-la. Entrar no hospital de psiquiatria é o dia da visita, mas ela não quer recebê-lo. Ela odeia o marido porque na vida anterior eles foram inimigos. Ela está vinculada ao passado. Ela odeia tanto ele, não quer receber, e é uma crise que ela tem tão grave que ela fica toda endurecida e cai. E a enfermeira para ela, e o marido não pode vê-la nessa vida, tentando auxiliá-la e amá-la, mas não consegue. Não consegue. O outro homem era um sedutor de mulheres. Sedutor de mulheres, e começou a caída dele pelo ódio que elas dirigiam a ele. E aí agora ele está num processo de esquizofrenia tão grave, num processo de obsessão, digamos assim, tão completo que um dia ele acha que ele é um leão. Sabiam disso? Um leão de verdade? Ele acha que ele é uma planta. Quando começou essa onde, história? João? É no mundo maior? É. No outro dia ele acha ele é uma planta. Foi interessante falar isso para o meu filho ontem, que está estudando medicina, lá em São Paulo, porque ele falou, pai, a gente tem que fazer, digamos assim, uma ida em todas as espécies de disciplinas da medicina mais avançada.
E a gente foi na ala da psiquiatria. Tinha um cara que ele achava que ele era uma laranja. Ele ficou impressionado, quis ler o capítulo. Como começou a história toda para cair nesses graus de loucura? Revolta. Clamar contra as dores. Clamar contra os sofrimentos. E isso derrapou para a revolta, para a loucura. Então, qual é a posição oposta? Não clame contra as dores. Ela é o nosso quinhão. Sejamos devotados, dedicados às coisas que nós temos que fazer no dia a dia, na prática do bem. Sejamos abnegados, renunciemos à nossa própria vontade. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Até fiquei com vontade de dizer, porque o Espiritismo não escolheu, em vez da frase fora da caridade, não a salvação, não escolheu essas, devotamento e abnegação, porque é do mesmo nível. É o mesmo nível. E, João, E nós temos seres com esse, Irmã Dulce, né? Madre Teresa, eles têm esse nível, porém não são espíritos. Hoje assim, não, né? Nessa encarnação não foram espíritos espíritas, né? Não. Então, quer dizer, isso aqui está relacionado a Deus, não a religiões. Porém, se a gente, desde o início, tem um conhecimento do que está escrito aqui, no livro dos Espíritos, pelo Espiritismo, fica mais fácil, né, de nós, meros mortais aqui, pelo esse conhecimento, e adquirindo esses dons, né? Que é muito difícil. Agora, tem espíritos que não estão dentro do espiritismo, porém, tem esse nível aqui. Tem. De abnegação. Esses espíritos, eles vêm numa religião ou noutra justamente para que as pessoas pratiquem um devotamento ou a abnegação, né? Que sejam caridosos, que não clamem contra os seus sofrimentos. Mas eles já conhecem as verdades eternas. Por exemplo, como Sócrates, né? Sócrates ele vem falar, digamos, 5 séculos antes de Jesus a respeito do que ensinou o Espiritismo, do que falaria Jesus quando veio, e mais à frente, 2000 anos à frente, do que Kardec iria trazer, Sócrates já está falando. Numa época em que a religião dele é politeísta, num grupo de pessoas sábias, porque os gregos eles sabiam das questões científicas que nós hoje descobrimos. Eles já sabiam naquele tempo antigo. Então, muito desenvolvimento intelectual, mas moral nenhum. Como é que a pessoa tem um nível científico aqui e é politeísta? Fez Sócrates para dar uma prévia de tudo aquilo. Então, esses espíritos aí, às vezes, eles conhecem as verdades espirituais, porque não tem como não conhecer, né? O espiritismo é uma verdade eterna de uma lei única, né? É uma lei só. Moisés. A aula 1, a aula 2 e a aula 3. Primeira, segunda e terceira revelação é uma lei única. Eles sabem isso, agora nasce aqui, nasce ali para fazer o pessoal caminhar, Na verdade, João, eu entendo assim que é uma lei só, interpretada de várias maneiras, de acordo com o seu povo, com a credibilidade, com a crença de cada povo, de cada lugar, né? Porque esses curadores, eles usam o preto velho de determinados lugares para poder as pessoas receberem uma cura imediata, até para futuramente entender que aquele espírito já existiu, ele é milenário e ele está ali para fazer o bem. É uma maneira de Deus dizer, não está mais aqui, mas ele vem fazer a cura. Eu acho que essas coisas que eu tento entender, as pessoas que fazem cura através do preto velho, geralmente é preto velho que eu sei, outra entidade eu não sei, que vem e faz cura que eu já presenciei. Então, o que eu acho? A necessidade do momento daquelas pessoas para poder crer através desse tipo de caridade. O que vem ensinar
numa religião ou noutra, ele está à frente, mas ele não pode falar tudo, né? Uhum. Mas a gente vai ter que saber tudo, como ensinou Paulo, né? Ainda que eu Exato. tivesse ciência de todas as coisas, eu conhecesse todas as línguas e tivesse uma mediunidade para conversar com os anjos assim. Sem caridade, isso é importante? É, mas tem que ter amor. Imagina, ter plena ciência de tudo. Ou seja, o espiritismo para mim é coisa fácil. Toda a medicina para mim é coisa fácil. Conhecer mais além do que o espiritismo nos mostra, para mim é coisa fácil, mas se não tiver amor não é nada. Mas é muita coisa. Então, às vezes esses espíritos eles vêm numa religião ou noutra, eles conhecem as verdades, mas não pode falar. Eles querem ensinar isso aqui, caminhar, fazer as pessoas caminhar. Mas todo mundo vai ter que conhecer isso aqui. Isso aqui é eterno, né? É um conhecimento eterno. Mesmo antes que a Terra existisse, já tinha espírito que praticava isso aqui. Verdade. O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e vos dará resignação. Vê bem, não é o raciocínio do dever cumprido. Foi tão bem cumprido que é o sentimento que nos dirá: eu fiz o meu dever. Não fica dúvida na cabeça. Será que eu fiz? Será que eu fiz certo? Será que eu levei uma vida boa? Será que eu cumpri a minha tarefa? Não, o sentimento é algo mais profundo que diz: eu cumpri o trabalho da minha vida. E isso é a alma que repousa, e não tem alguém que venha nos auxiliar com relação a dar esse repouso e dar essa resignação. Se a gente não fez o que a gente deveria fazer, depois de um tempo vem o Espírito nos consolar e nos mandar de volta. Mas se fizermos, não precisamos da consolação e da misericórdia alheia. É o lutar o bom sentimento. combate, né, João? É o sentimento nosso que nos dirá cumprimos o nosso dever. Vê a vida de Estevão. Quando ele morreu, ele falou assim, no momento da morte. Ali estava ele, Saulo e Abigail, a irmã com ele no colo. No momento da morte, ele todo ferido, por estar apedrejado, ele já ia partir, só não partiu porque uma força espiritual fez ele vir de volta para ele poder conversar com Abigail, para ele se despedir e mais, para ele ensiná-la a seguir o Cristo, porque ela não conhece Jesus. E aí, quando ele vai, o último momento, ele diz, ele se espanta com ele mesmo. Aí ele diz assim, nós podemos dizer que nós levamos a vida inteira como cântico de amor de Davi. Então, ele tem esse sentimento. E ele levou ali uma vida de devotamento e abnegação que ele se espantou com ele mesmo e ficou feliz. O sentimento disse, como no Salmo de Davi, nós levamos a vida como o amor do Salmo. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos. Como isso? Como que a gente faz isso? Coração sereno. Está na hora da morte, mas o coração está numa paz. A alma tranquila. Não, eu já vou partir. O corpo, como se fosse uma dormida. Como que a gente faz isso conosco mesmo?
Não sei. Hã? Não sei, João. Quando a gente é extremamente devotado e abnegado, para que, no momento da morte, possamos dizer: eu vivi a vida como no Salmo, como o Salmo canta o amor de Davi, com um sentimento profundo de dever cumprido. Até a vida vamos estar melhor em todos os momentos, o coração sempre vai bater bem, a alma vai se asserenando e o corpo não sofre desfalecimentos, porque fomos todos os instantes da vida devotados e abnegados. Porque também vale a regra oposta. Vale a regra oposta, que é o que ele vai falar agora. Porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Deu para entender? Então, se eu me afasto do devotamento, se eu me afasto da abnegação, eu não vou ter o sentimento do dever cumprido. Se eu me afasto mais e levo uma vida de impiedade ou com frequência praticando a impiedade, vê, tudo comporta grau. Aí o espírito é mais golpeado. E se o espírito é mais golpeado, o corpo também sofre mais. De forma que uma vida ímpia, uma vida de erros, uma vida incrédula, isso é uma espécie de suicídio. Porque o corpo sofre muito, porque o espírito é muito ferido, muito golpeado. Entenderam bem? Uhum. Sim. Beleza? Beleza. Bom, esse capítulo é curtinho, né? É, bem curtinho, mas muito profundo. Muito profundo. Porque Muito aqui é Jesus falando, né? É, Confesso que me toca profundamente. porque aqui é Jesus falando, exatamente. Então, Então vamos lá, vamos fazer a revisão dele aí devagar, né? Pela importância desse capítulo, né? sim. É curtinho, mas é muito importante, né? É aquelas decisões que nós temos que já deveríamos ter tomado, que não tomar agora. A abnegação, né, agora, e o devotamento a alguém, para poder começar, né, João? O devotamento é assim, é a tarefa, né? A tudo que a gente tem que realizar. É. A tudo que a gente tem que fazer, façamos com muita dedicação. Não pode ser mal feito. Então vamos lá, vamos fazer a revisão desse capítulo. Esse capítulo trata de carregar menos peso. Isso está mais na forma de encarar a vida, certo? Porque a tarefa é uma, única. Aí essas coisas que eu tenho que fazer, as pessoas com quem eu tenho que conviver, esse é o meu jugo. A leveza do jugo depende mais da visão que eu tenha, do conhecimento que eu tenha, para que o jugo se torne leve. Senão eu fico com a minha ignorância achando que o jugo é pesado. A outra coisa é o consolador que Jesus prometeu, e o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele cumpre as promessas com relação a esse consolador que viria. E tem as 4 instruções de Jesus, né, mostrando-nos, principalmente, que nós devemos ser devotados e abnegados e ouvir as vozes dos espíritos, porque o espiritismo é um supremo apelo de Deus para nós.
para que caminhemos no caminho adequado, nos afastemos da impiedade, da mentira, do erro. Beleza? Beleza. Então vamos lá, ó. Ele disse assim, né? Espera aí que eu vou aí diminuir a sua aflição e te ensinar, trocar o teu jugo que está muito pesado. Espera aí, eu Não, estou indo ele aí. falou: vinde a mim. Vinde a mim. Quer dizer, tem um percentual que está aflito e está sobrecarregado. E esse pessoal, alguns nem querem ir, revoltam-se contra o erro, vai cair numa coisa mais difícil. Tem que ir a ele. Vinde a mim, os que estão aflitos e sobrecarregados, para terem alívio. O mundo não vai dar alívio, quem vai dar alívio é Jesus. Né? João, isso remete ao buscai e obtereis, né? Remete. Aprenda comigo, toma o meu jugo, eu sou brando, seja brando. Eu sou humilde, seja humilde, aprendei comigo. E aí a sua alma repousará. Sendo brando e humilde, o jugo se torna leve. Leve fica o fardo. Beleza? Então a gente tem que aprender as características da brandura e da humildade para não ver peso nas nossas tarefas do dia a dia. Não ver peso nos familiares que estão conosco. Todas as espécies de sofrimentos que nós temos têm uma consolação hoje, agora. Certo? Ou errado? Não, não. Tem a consolação depois, Tem a consolação no na futuro. vida futura. Tem a consolação no futuro. Mas e aquele que não crê na vida futura? Aí está gozando hoje, É, vai a chorar lá aflição, depois. a aflição fica mais pesada, né? Isso. Nem acredita em Jesus, como que vai a ele? Como que vai seguir a lei para que o fardo fique leve? Não vai seguir. Porque o que vai dar leveza ao fardo é que nós sejamos justos, amorosos, caridosos, humildes, brandos. Mas quem não acha que isso é útil à vida, carrega a aflição com todo o peso. Né? Mas, seguindo esse caminho, o fardo vai ficando leve. Lembra da mensagem do capítulo anterior? A mensagem de Fenelon? Né? O homem na terra pode gozar de relativa felicidade se a buscasse no gozo das almas e não do corpo. Aí vamos lá. Aí quando ele estava partindo, ele disse: guardem meus mandamentos. Vocês me amam? Vocês me amam? Vocês me amam mesmo? Então, se você me ama realmente, faz o seguinte, guarda o que eu estou ensinando para você. E eu vou pedir a Deus, ele vai enviar um outro consolador. Esse vai ficar eternamente convosco. O mundo não vai conhecê-lo, porque não tem sintonia com ele. Não tem como receber esse outro consolador, esse espírito. Primeiro que não vê, não entende, não conhece. Mas vós conhecê-lo-eis. Ficará convosco. Não vai sair do seu lado. E estará dentro de vós, porque é uma energia quintessenciada. Ela pode nos envolver. Mas a questão é, eu percebo isso? Estou nessa sintonia com espíritos que representam Jesus? Ele é um espírito nobres ao máximo, né?
que ele vem fazer aqui? Ele vem sempre passar a mão na sua cabeça. Não. Não. Ele vem fazer o quê? Nos instruir. Ele vem ser professor. Ele vem ensinar. Ele vem lembrar o que eu falei. Ora, se ele vem lembrar o que eu disse, é que a coisa ficou meio distorcida ou foi esquecida. O que mostra que nós não o amamos. Porque ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardamos alguns os mandamentos de forma distorcida e outros esquecemos, então não demonstra assim um grande amor. Né? Beleza? Beleza. Às vezes é um orgulho, né, João? A gente, quando conversa com as pessoas, a gente tenta passar o mínimo do que aprendeu, do que entendeu, dentro do Evangelho. Só que ainda as pessoas questionam, porque ainda não tem conhecimento, e o orgulho é soberba, então se acha no direito de questionar mesmo não tendo o estudo. Por exemplo, eu já não questiono há muito tempo, porque o estudo me ensinou. Primeiro, aprender. A humildade de aprender para depois entender, né? Para depois você ter como dialogar com alguém. Tem diálogo que a gente nem entra, porque não tem sabedoria. Mesmo que na essência da gente, a gente sabe que é a humildade, é o devotamento, é a abnegação, mas a gente prefere, às vezes é melhor silenciar, né? Tem espíritos que são detratores, eles não querem aprender, eles estão ali para combater. Então não faz sentido dialogar. Ah, sim, é. Eu encontro muito isso de debater mesmo e mostrar que o que eu estou falando não é verdade. A gente cala, né, Ju? Cala, mas não consegue. Não tem sentido, não tem utilidade. Melhor ir ler um livro, fazer alguma outra coisa, porque a pessoa não quer crer. É com Deus, Deus que vai abrir os olhos, né? A gente fala uma coisa ou outra porque é dever nosso fazer com que as pessoas participem do espiritismo, que tem por finalidade transformar o mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. Mas é com a pessoa. Ou pelo amor ou pela dor, né? Eu já tenho uma pessoa que sempre me questionou. Hoje eu consigo falar um pouquinho melhor, muito pouco, mas eu já tenho uma consciência do que eu estou falando e um conhecimento que dá para eu ver, não convencê-la, mas esclarecê-la de forma que não teve argumento, porque você realmente tem certeza, faz sentido o que tu está falando. Eu já começou, é uma semente que vem se semeando há longos anos, mas eu já comecei a colher frutos, porque é o espírito endurecido. Só que assim, eu tenho que ter muita paciência, eu tenho que ter muita paciência. É isso aí, Stefânia, é o caminho. Então, Não, e a gente tem que ser como Paulo, né? Tem que ficar levando, né, o cristianismo. Temos que falar do espiritismo, já que Jesus trouxe o Consolador, a gente tem que falar. Embora se a pessoa não quer ouvir, não gosta, ou sei lá, não acredito, não creio e tal, você fala, mas não discute, pronto. Não discute. E tem que falar com sabedoria, né? A depender do grau de pessoas, como, por exemplo, a gente vem procurar o evangelho por 1 hora. Se você fala meia hora, se você fala 15 minutos com a pessoa, pelo amor de Deus, a pessoa vai subir nos tamancos. Então, tem que saber dosar, tem que ser sábio, saber verificar as circunstâncias. Aí você fala alguma coisa, seja curto, seja breve nas palavras, falando com clareza, não vai dar uma lição para quem não quer ter lição. João, eu tive um tio e a minha tia sempre foi, sempre não, durante muito tempo foi do espiritismo, né? Ele trabalhou na federação e tal, e ele não aceitava de jeito nenhum esse negócio, nunca gostou. O que ela começou a fazer? A norminha, né? A Norma mandava coisa para ela e falava assim, olha, Nália, fala para o seu Leoni ler, vê se tá bom o texto. Aí ele lia, porque foi a Norma que mandou, né? Para debater, para ser gentil também, né? Mas ele não gostava.
Aí, depois que ele faleceu, ele veio numa psicografia, ele agradecendo, que esses eram os conhecimentos que ele ainda teve. Foi porque vinha assim, ler um texto que mandava, porque ele falava assim, vocês são burros, 18 anos, 20 anos lendo o mesmo tal do livro do Evangelho e não conseguem aprender, vocês não conseguem... Eu já tinha até decorado esse livro, sabe? Ele falava assim, direto. E por essas mensagens que às vezes que a Norminha mandava, só para ele ler, depois ele veio numa psicografia agradecer. Que foi o que ele que era verdade. A primeira coisa que ele colocou assim na carta, falou assim, é verdade o que vocês estão falando, sabe? Mas foi o conhecimento que ele teve. Então, quer dizer, qualquer coisa que às vezes até por onde a gente acha que não vai surtir efeito, foi uma luz do fim no túnel, né? É igual a minha tia também, ela é católica, apostólica romana, daquela que trabalha lá junto com o padre na missa, aquela coisa toda, né? Mas aí o marido pegou o corona, tudo, né? Ela mandou uma mensagem para mim: ô, minha sobrinha, por favor, faz as suas preces aí, que você tem um canal. Eu digo, eu não tenho canal nenhum não, mas tudo bem, eu faço minhas preces. Aí ela, não, faz as suas preces, que eu sei que você tem um canal, o seu canal é melhor que o meu, dá uma... Aí, quer dizer, ela tem assim aquela coisa de que o espiritismo é melhor, mas não é que é melhor que o catolicismo, é mais explicativo, é mais como é instruído, né? A coisa não vem na parábola, ele já está decodificado, né? Então, aí ela diz assim, você que entende mais disso, faz, por favor. Aí, toda hora ela me agradece tudo, né? Pelas preces e tal. Aí eu digo, olha, tia, hoje eu vou fazer aqui uma irradiação, porque ficou ele e a filha dela, né? Foi o marido e a filha. Aí eu digo, eu vou fazer a prece aqui, vou fazer uma irradiação para vocês, ver se vocês concentram, pensem em Jesus e tudo. Ela, pode deixar, já estou a postos. Então é assim, né? Um pouquinho a gente vai levando. É isso aí. Tem que ser assim, né? E ela fala com você assim nesse programa também? Não, no WhatsApp. É no No WhatsApp. Ela manda no WhatsApp para mim, aí ela pede para mim fazer oração e tudo. Aí eu faço a irradiação, porque eu tenho o que eu te falei, né? Eu tenho o meu livrinho aqui com os nomes. Eles ficam sempre aqui junto. Aí eu venho fazer o evangelho, tudo. Aí eu venho fazer a irradiação, eu faço... Depois da irradiação do planeta, eu faço a irradiação pessoal, tudinho. Tanto os encarnados quanto os desencarnados, eu procuro estar sempre fazendo as orações aqui por para ela de presente, Malu. Vou mandar mesmo, tá aí, uma boa ideia. Manda. Eu mandei para minha amiga em Portugal, João. Você está em Portugal, viu? Porque ela está estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Consolador, como é o... Não é o Consolador, é o Consolador. É o Inferno. As obras de Kardec. Eu mandei as obras de Kardec, mandei para ela outros livros de André Luiz, mandei Nosso Lar, tudo, sabe? Aí ela está adorando. Aí ela diz assim, ai, eu ainda não tenho esse... que a gente fala muito aqui em Paulo Estevam, né? Aí, eu não tenho esse, já fui procurar aqui, não encontro em lugar nenhum. Então, assim, é bom que vai aguçando a curiosidade, né? Então, já mandei para outro país, viu? Que beleza, hein? Então, vamos estudar o Evangelho. Vamos lançar a semente, né? Isso. É isso aí. Então, a gente vê o Espiritismo, ele pede para que nós observemos a lei, ele mostra que é justo que nós soframos, ele mostra a causa dos sofrimentos, mas não só, ele mostra a causa, porque a causa, com ela, nós temos que nos resignar, né? Não nos revoltar, sermos humildes com a causa.
mas ele mostra também a beleza da finalidade da dor, porque é ela que vai nos dar liberdade, né? Então, digamos assim, o homem fica sabendo o seu passado, sabe de onde ele vem, sabe para onde ele vai, sabe o que ele está fazendo aqui na Terra. Então, o Espiritismo ele vem falar de tudo. O Espiritismo, como foi a promessa de Jesus com relação à vida do Consolador prometido, o Consolador é o ensino. A pessoa só se consola se ela compreende, se ela entende a coisa. E o Espiritismo fala de todas as coisas. Fala de onde nós viemos. Que outra filosofia vai dizer que nós já passamos do reino mineral, vegetal, animal e que nós vamos nos tornar anjos? Tem gente que acha que essas criações são todas separadas. O Espiritismo não, é um progresso único. O mundo progride e todos progridem. Todos os seres animados e inanimados, como foi a mensagem de Santo Agostinho aqui, né? Então, o Espiritismo fala todas as coisas e vem relembrar o que Jesus falou, porque foi esquecido ou foi deturpado. Então, sem dúvida nenhuma, o Espiritismo é o Consolador prometido. Consolador no sentido de que, se nós entendermos e seguirmos a sua norma de praticar a caridade, nós seremos salvos, nós estaremos melhores, nós levaremos no futuro uma vida mais livre, mais liberta, principalmente mentalmente, mas vamos até poder voar, né? E mais feliz. Então, aí vem as 4 instruções dos espíritos, que pelas instruções, a primeira coisa que a gente identifica pela linguagem, que esse espírito de verdade é Jesus. No item 5 ele já fala, né? Que horas são aí? Deu a hora, gente? Ou não? Já vai dar. Já vai dar, né? Então vamos falar mais aqui o item 5 e depois a gente para. Não vamos com pressa. Uhum. O negócio é que a semente fique em nós, né? Isso. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, eu venho como vi outrora aos, né? Isso. Aos transviados. Somos nós os transviados, sim? Sim. Venho como outrora. O que você vem fazer? Eu venho trazer a verdade, porque vocês não a possuem. Vocês vivem fora da luz, vocês vivem nas trevas. E qual é o conhecimento? Primeira coisa, tem que lembrar que Deus existe e Ele cuida de tudo, desde a germinação e do movimento do mar, né? Reuniu o bem que estava espalhado e disse, vinde a mim, todos vós, estáis aflitos, mas ingratos, nós não fomos. Nos afastamos do caminho, que está ficando maior, mais largo, mais reto. E seguimos pelo afastamento da religião, pelo desrespeito, que é mais grave, à religião. E esse caminho é áspero. E agora a lei é a seguinte, é auxílio mútuo, socorro mútuo, entre os que possuem corpos e os que não possuem, entre os vivos e os mortos. E agora não é mais os apóstolos que falam, nem os profetas, são os mortos. E o que é que eles dizem? Eles dizem, creiam, orem. Morrer é ressurgir. A vida que vocês estão levando, vocês a escolheram. As dificuldades foram vocês que as escolheram. Desenvolvam as virtudes para que elas cresçam, se tornarem uma árvore gigantesca. Compreendam que vocês não possuem luz. Mas nós vamos botar a luz na mão de vocês. Um achote na mão de vocês. Não joga fora esse achote. O que é o achote? É a luz. Hã? A luz. A luz. E onde está vindo a luz? Da clemência divina. E para nós ela chega como? O que ela é? A oração. Não. Não?
Pode incluir a oração, mas tem alguma palavra Mas é o de estudo. É o estudo, né? estudo de quê? Das obras, principalmente o Evangelho, né, João? Estudo do Evangelho. Das Eu acho que leis, o Evangelho. das O leis. Achote é o espiritismo. Ah, Conhecimento é luz. E o Achote é o espiritismo. Não jogue fora esse Achote. E nós colocamos nas vossas mãos para clarear o caminho e reconduzir. Quem precisa ser reconduzido é quem está perdido. E o espiritismo é a luz posta nas nossas mãos para que nós sigamos o caminho correto. E ele tem muita compaixão da nossa miséria. Tão grande compaixão, apesar dos nossos erros milenares, que mesmo assim ele nos estende as mãos, porque às vezes a gente vendo o céu quer cair no abismo dos prazeres, dos erros, dos equívocos. Então, primeira coisa, crede. Segunda coisa, amai. Terceira coisa, meditai nos ensinos. Não adianta dar os livros enfeitando as prateleiras. Conhecimento útil é o conhecimento que se torna luz em nós. Nós temos uma luz viva. Não adianta ficar enfeitando o estante. Isso é afastar o Achote, né? Não misturemos o joio e o trigo, porque, além de tudo, o trigo a gente já traz e também o joio a gente já traz de vida anterior. Com esse Achote, temos que fazer o trigo crescer e o joio não. Não misturemos verdades com utopias. Primeiro, amemo-nos. Segundo, nos instruamo-nos. E a Joana vai dizer que sem instrução você não consegue amar. Você cai na paixão. Ele vem dizer que o cristianismo é todo correto, mas os erros que foram nele inseridos são humanos. E como agora quem clama não são mais os apóstolos e os profetas, são as vozes dos mortos. Mortos porque não tem corpo, porque não, a vida existe sempre. E o que eles dizem? Irmãos, não morremos. Não existe a morte. Nada perece. Jesus venceu o mal. Mas nós ainda temos que vencer. Jesus já venceu. Nós temos que nos tornar vencedores. Então, trabalho feito. Nós, no trabalho, sejamos os vencedores da impiedade. Quer dizer, de toda atividade, de todo ato, de toda palavra, de todo pensamento que se afasta do caráter religioso. Isso é impiedade. Pensar em contrário ao que diz a lei. Falar em contrário do que diz a lei. Fazer o contrário do que diz a lei. Piedade. Então a gente está errando e acertando, errando e acertando. Então nós não vencemos, vamos vencer a impiedade. Dominar o nosso ímpetos de cólera, de impaciência, de orgulho. Beleza, gente? Beleza. Maravilha? muito bom, João. Sim. É isso aí. Cada dia de estudo parece que a gente renasce. Verdade. Hora do feijão, João. Hora do feijão, é. Eu tô igual Sócrates, só sei que nada sei. Cada dia mais eu vejo que eu não sei nada. É verdade, Malu. Se fosse só nós, a gente ia fazer igual Paulo, né? Ia fazer igual Saulo nas viagens dele. Faz um peixe rápido aí, come uma laranja, come alguma fruta no caminho aí. Mas a gente não está sozinho, tem que fazer uma comida de qualidade. Tem que fazer feijão ainda. Tem que fazer feijão. Porque ele fazia comida rápido para poder se dedicar à tarefa do cristianismo, né? Ao estudo, a levar o estudo, a atender as pessoas. Então, ele
como ele tinha muita prática, ele ficou 3 anos morando perto da cidade dele, perto da cidade natal, Tarso, mas ele morava naquelas cavernas do Monte Tauro, sozinho. 3 anos ali, depois de ter passado 3 anos no deserto. E o pai dele era um dos homens ricos da cidade, mas ele expulsou o filho de casa, porque ele teve que escolher. Ou tu fica com Jesus, ou tu fica comigo. E ele escolheu Jesus, foi morar sozinho na caverna. Aí ele ficava perambulando pela rua da cidade, pedindo trabalho, porque ele se tornou tecelão. E o pai foi embora da cidade por causa que ele ficou ali. Então ele aprendeu a comer peixe. E ele fritava rápido. Então, quando ele foi fazer a viagem dele, ele comia rápido, porque ele quer se dedicar à tarefa. Sabiam disso? É. Então, ele não fazia Mas nós não podemos fazer o peixe rápido. não. Como a gente tem gente com a gente, né? Façamos saborosamente. Mas também não demora muito para fazer. Mas vai uma meia hora para cozinhar esse feijão, né? Já era meia hora perdida. Então é isso aí. Verdade. Legal, gente? Legal. Depois eu vou... Mais para frente eu vou lançando um estudo aí sobre o livro Paulo Estevão. Aí bota no YouTube, já que meu filho colocou esse canal. Aí fazer um estudo a cada 15 dias ou a cada mês, lança um capítulo. Uhum. Beleza, João. Ótimo. Beleza? Beleza. Bem-vindo, João. Maravilha. Vamos ver se dá certo. É só uma ideia por enquanto. Não dá certo, sim. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Então vamos lá, gente. Quem faz a oração? Vou fazer. Tá, maravilha. Amado Mestre Jesus, cá estamos, Senhor, mais uma vez, estudando o Teu Evangelho, Senhor, procurando compreender e praticar tudo aquilo que nos deixastes através do Consolador. Te pedimos, Senhor, que olhe por todos nós, por todas as nossas famílias, tanto os que aqui estão, quanto os que não puderem estar aqui conosco hoje, Senhor. Pai amado, visite todas as casas onde haja um choro, uma lágrima, Pai. E console, como Tu mesmo prometeste, que aonde as houvesse, Tu colocarias um bálsamo. E assim sendo, Senhor, Te pedimos que fique sempre conosco. Te faça presente em nossa existência. E que coloquemos amor em tudo que fizermos, Senhor. Porque através dele é que conseguiremos avançar um pouquinho mais, Pai. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Até amanhã, gente, com Tchau, paz. gente. Um abraço. Tchau, gente. Fiquem com Deus.